soberano, eterno Deus, amado, eterno Pai, te apresentamos, meu Pai, teu Filho, Senhor Jesus, nesta noite, meu Pai, o qual vai trazer, Senhor Jesus, o maná, Senhor Jesus. Aleluia. Vai trazer, meu Deus, o alimento, meu Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, aquilo que nós precisamos, meu Deus, mudar, Senhor, aquilo que nós precisamos, meu Deus, ser moldado, meu Pai, que a tua palavra venha ser, meu Deus, guardada em nossos corações, para que nós possamos, meu Pai, viver a tua palavra, meu Deus, nesses dias, aleluia. Que ele venha ser, meu Deus, um instrumento, meu Pai, novamente, aleluia. Que o Senhor venha usar ele, meu Pai, grandemente, meu Senhor, Deus. Que ele venha ser, meu Deus, um canal de água vivas, meu Pai, nesta noite, aleluia. Que nós venhamos sair daqui, meu Pai, saciados, meu Pai, da tua palavra, Senhor. Aleluia. Fala conosco, meu Pai, nos renova, meu Deus, nesta noite, através do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem trouxe Bíblia essa noite? Abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. João, capítulo de número 21. Capítulo 21 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, versículo 15 a seguir. Vamos estar lendo esse texto. Enquanto os irmãos acham, procuram, quero louvar a Deus pela vida de cada um aqui presente. Glórias a Deus. Me alegro em ver cada irmão aqui essa noite para ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que a fé de cada um de nós vai sair renovada. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. João 21, versículo 15 a seguir, assim está escrito. Assim, tendo ele jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo, que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: Tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacentas as minhas ovelhas. Poder aceitar, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Pai, mais uma vez eu oro ao Senhor. Não desfazendo a oração da tua filha, mas é como sempre de costume orar, pedindo a graça do Senhor. Que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo. Me dê graça e inspiração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, foi uma luta terrível para eu ministrar nessa noite. Devido à carga horária de serviço, o tempo está curto, e para a gente mergulhar nas Escrituras e trazer o ensino que realmente vem alimentar nossas almas, não é fácil, mas Deus sempre dá graça a nós, nos orienta. E já agora, depois que eu cheguei, o Senhor trouxe esse ensinamento aos nossos corações, e nós iremos meditar um pouquinho sobre ardente coração. Repita comigo: ardente
coração. Coração. Pois bem, todos aqueles que um dia tiveram encontro com Cristo, os seus corações foram tocados, os seus corações foram aquecidos, os seus corações de alguma forma foram tocados intimamente de uma forma onde nós deixamos de viver para nós para viver para Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que após Jesus ter ressuscitado, havia 2 discípulos a caminho de Emaús, e eles iam conversando um com o outro, dizendo a respeito das últimas notícias a qual tinha acontecido dias antes, e eles conversavam sobre o Nazareno. E a Bíblia diz que Jesus aparece para ele e começa a andar com ele e faz uma pergunta: o que eles estão falando? E eles falam um para o outro e para Jesus: tu és forasteiro, não sabe da última notícia que aconteceu? Aquele homem, aquele rabino, aquele profeta que saiu lá de Nazaré dizendo várias coisas, falando sobre muitas coisas. Inclusive ele disse que no 3º dia ia ressuscitar, mas até agora parece que não aconteceu nada. E Jesus agora começa a ensinar para ele, mas ainda não se revelado a ele. E começa a falar para eles: porventura vocês não entendem, não compreendem que ele falou que no 3º dia ia ressuscitar, e que era necessário ele padecer, mas que no 3º dia ele voltaria à vida. E durante o dia inteiro, a Bíblia diz que ao declinar o dia, eles iam se aproximando perto de Emaús, uma cidade. Então aqueles homens, sabendo que a noite era perigoso naquelas regiões, a Bíblia diz que eles comoveram Jesus a pousar com ele. E a Bíblia diz que então Jesus foi com ele, e na hora da refeição, na hora do partir do pão, a Bíblia diz que Jesus, ao partir o pão, desapareceu. E eles olharam um para o outro e disseram: porventura não ardiam nossos corações quando ele falava conosco? Aleluia. Todos aqueles que tiveram encontro com Cristo, os seus corações são tocados, são movidos de uma forma extraordinária. Começa a meditar, começa a relembrar o primeiro encontro que você teve com Cristo. Começa a meditar na sua mente agora para o primeiro dia que você ouviu falar de Jesus. Não daquele Jesus que está pendurado no madeiro até hoje, mas do Jesus vivo, do Jesus das Escrituras, que está vivo e vivo para todos sempre. Desde o primeiro dia que você ouviu o Evangelho de Cristo pela primeira vez, o Evangelho verdadeiro e genuíno, você consegue lembrar como que foi? Sabe aquele dia que você estava todo arrebentado pela caminhada da vida? Sabe aquele dia, talvez, numa igreja que talvez você nem lembra? Talvez através de um hino, através de uma pregação, de uma rádio, talvez pelo irmão muito simples que um dia pregou e falou de Jesus, e que você sentiu as suas entranhas mexendo por dentro, o coração aquecido. Pois bem, foi aquele dia que Jesus teve um encontro contigo. Pedro não foi diferente. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio praticamente. Pedro e seus discípulos e uma multidão andaram com Jesus mais de 3 anos. E após Jesus ressuscitar e alguns feitos acontecer, Jesus aparece várias vezes para os seus discípulos. Ele ficou cerca de 40 dias aparecendo após a sua ressurreição para os seus discípulos e para algumas pessoas. Em Atos dos Apóstolos diz que foi cerca de 500 pessoas. Jesus apareceu após ter ressuscitado. E uma dessas aparições aos seus discípulos, a Bíblia diz que Pedro estava à beira-mar, à beira de lago, pescando. Parece que Pedro estava desesperançoso. Parece que Pedro queria voltar atrás. Parece que tudo aquilo que ele tinha vivido com Cristo, parece que aqueles momentos maravilhosos com o Senhor Jesus, de multiplicação de peixe, de pães, após um grande milagre ele operar, parece que Pedro tinha se esquecido daquela pesca milagrosa que lá atrás
quando Jesus foi chamar ele para ser pescador de homem, após passar a noite inteira pescando sem pegar nada, aí Jesus aparece para Pedro e diz: lança as redes novamente. Pedro, ouvindo aquela palavra, diz: pela tua palavra eu lançarei. E Pedro teve a sua maior pescaria da sua vida. Glória a Deus. Interessante, nessa passagem Pedro vai para o mar pescar, passa a noite inteira pescando. Pedro era profissional na pesca, mas naquela noite não pegou nada. Mas após ter o encontro com o Senhor Jesus, ele teve a maior pesca da sua vida. Glória a Deus. Imagina, Pedro já era um homem mais de meia idade, ele tinha mais de 30 anos. E todos os anos de pescaria de Pedro, Pedro nunca tinha pescado como aquela noite após Jesus deu uma palavra de ordem. Talvez nessa noite você entrou querendo lavar as redes, dizendo: não consegui nada até hoje, está querendo chutar o pau da barraca, está querendo largar a Jesus. Mas Jesus te trouxe nessa noite desse ensino da palavra para te dizer: o teu coração ainda está queimando pela minha palavra, o teu coração ainda queima ao ouvir a minha voz. O seu coração ainda queima quando ouve a voz do teu Jesus que morreu por você. Aleluia, Jesus. Mas Pedro aqui agora no capítulo 21 de João estava desesperançoso, novamente estava lavando as suas redes, talvez voltando à prática da sua profissão, a bela profissão dele de pescaria. E Jesus aparece para ele e faz 3 perguntas. Quantas perguntas? 3 perguntas. Versículo 15 diz o Senhor: Simão Jonas, tu me amas? Pedro lhe respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo. No versículo de número 16, pela segunda vez, Jesus faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. E pela terceira vez, no versículo 17, Jesus pergunta pela terceira vez. Disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, Jonas, filho de Jonas, tu me amas? Pedro se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Quando nós lemos nos textos a qual nós temos na tradução brasileira, português, nós pensamos que essas 3 palavras, tu me amas, eu te amo, parece ser a mesma palavra, mas no sentido original é diferente. A primeira vez, no versículo 15, quando Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Tu me amas, Pedro? É o amor de pai para com o filho, é o amor de irmão para com o irmão. E Jesus falou, e Pedro falou: eu te amo com esse amor, como se fosse o meu irmão, como se fosse alguém muito próximo de mim. Eu te amo. Mas pela segunda vez Jesus pergunta para ele: tu me amas? A palavra amar aqui não é simplesmente só amar como a outra, é como amor de esposo para com a esposa, de esposo para com o esposo. É aquele amor mais íntimo, de laços de alma. É esse sentido agora que Jesus pergunta para Pedro pela segunda vez: tu me amas como tu ama a tua esposa? Tu me amas como tu ama o teu esposo? A primeira vez é como se fosse para filhos e outros parentes próximos. Pela segunda vez é como Jesus estivesse agora apertando o nó. E ele pergunta: tu me amas como tu ama a tua esposa? Tua esposa, no caso ele. E Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez Jesus agora aperta mais um pouquinho o nó e faz a mesma pergunta com outro sentido: Pedro, tu me amas? E esse terceiro amar é o amor sacrificial. Os irmãos lembram do episódio que lá atrás, algumas horas antes de Jesus ser preso para ser morto, ser crucificado, algumas horas antes ele estava no Monte das Oliveiras orando. E após eles orarem ali um tempo, a Bíblia diz que Jesus vai pela terceira vez até os seus discípulos e acha eles dormindo e diz: não pudeste vigiar nenhuma hora?
Vigiai e orai, para que não os caís em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a Bíblia diz que após Jesus fechar a sua boca com essas palavras, ele olhou de lado e viu uma grande multidão de soldados com tochas, com fogo, para prender Jesus. E naquele momento a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos correram, fugiram. Pedro puxa a espada, corta a orelha de Malco, um dos soldados. Jesus fala: olha, pela espada você fere, pela espada você vai ser ferido. Não faça isso. Não foi isso que eu te ensinei, Pedro. Não foi isso que foi para isso que eu escolhi vocês, para matar, mas para dar vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que então Jesus é preso. Mas os irmãos vão lembrar muito bem que após Jesus ser levado para ser preso, e algumas interrogações sobre Jesus, Pedro começa a rodear Jesus, seguir Jesus escondido. E Jesus, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Uma mulher olha para ele e fala: tu fala com ele. Ele: não conheço. Porque assim, quem anda com Jesus se parece com Jesus. Aleluia. E a mulher conheceu Pedro só no falar de Pedro, só nas atitudes, no movimento de Pedro. Ela já conheceu que Pedro andava com Jesus. Lá na frente, ela olhou, outra pessoa olhou para Pedro e diz: olha, tu veste as mesmas roupas, você parece com aquele Nazareno. E ele nega Jesus 3 vezes. A terceira vez o galo canta, como Jesus tinha falado para ele que ia acontecer. E eu sei que aqui há algumas divergências, algumas questões, se era um galo ou não. Eu não tenho muita importância com isso. Eu quero dizer que foi um galo. O galo cantou e a Bíblia diz que então Pedro nega pela terceira vez. E após agora Jesus ser morto e ressuscitar, ele se apresenta para Jesus e faz novamente 3 perguntas: tu me amas? Pedro entendeu claramente as perguntas de Jesus. As 3 vezes que Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Como irmão, como irmã, com algum parente, ele falou: eu amo, estou junto. Pela segunda vez: tu me ama como teu esposo? Ele diz: estou rente, amo. Mas pela terceira vez agora Jesus vai quebrar as pernas de Pedro. Aleluia. Pedro, agora eu vou te lembrar, nas entrelinhas, lá atrás tu me negou para não ser morto. A terceira pergunta de Jesus para Pedro diz: Pedro, tu me ama? E ele se entristeceu, porque ele entendeu a profundidade da palavra pela terceira vez. Porque pela terceira vez que Jesus pergunta tu me ama com um amor sacrificial? Observaram que é diferente? Parecem ser iguais, mas é diferente. Aleluia. Pela terceira vez Jesus foi lá no íntimo de Pedro e disse: tu me ama, um amor sacrificial? Ou seja, ele está lembrando Pedro que lá atrás ele negou para não ser morto. E agora, após ter ressuscitado, Jesus pergunta para Pedro: e agora, Pedro, tu me ama, um amor sacrificial? Você me ama a ponto de se sacrificar por amor a mim? Tu me amas a ponto de morrer por mim? Pedro entendeu o recado, por isso que pela terceira vez ele diz, entristecido: tu sabes todas as coisas. Aleluia. Tu sabes que eu te amo. Glória a Deus. Diante desse texto eu quero falar sobre isso. Ardentes coração. É isso que Jesus quer da igreja dos últimos dias. A igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai morar no céu, é uma igreja que ama o seu Cristo acima de todas as coisas. Aleluia. A igreja que vai morar no céu ama Jesus independente daquilo que ele tem na terra. Glória a Pode Deus. ser rico, mas ele está amando Jesus. Aleluia. Pode padecer necessidade, mas ama Jesus. Aleluia. Paulo fala, escrevendo aos Filipenses, salvo engano, diz: eu sei ter muito, mas eu sei ter pouco. Eu sei passar fome, mas eu sei ter em abundância. Eu sei ser perseguido, eu sei. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que ele sabe passar por todas as coisas, porque em Cristo ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Aleluia, Jesus. Ardente coração é esse que ama Jesus com amor sacrificial. E como introdução eu quero fazer algumas perguntas.
Você ama Jesus? Aleluia, Jesus. Faça uma reflexão nessa noite. Com esse amor que Jesus perguntou para Pedro. O terceiro amor, o amor sacrificial. Acima de filho, acima de filhos, acima de trabalho, acima de esposo, acima de esposa, acima de qualquer posição eclesiástica, acima de qualquer posição social. Você ama Jesus acima de tudo aquilo que você pode ter ou não ter aqui nessa terra. O amor sacrificial é o amor que Jesus perguntou para Pedro na sua terceira pergunta. Pedro, tu me amas? É a pergunta que ele faz para mim e para você. Aleluia. Fran, tu me amas? Glória a Deus. Pastor Jailton, tu me amas? Igreja do século 21, você ama Jesus com amor sacrificial? Aleluia. Porque hoje nós estamos trocando Jesus por qualquer coisa. Meus amados, um culto de ensino é um momento onde nós refletimos. Nas campanhas, é aqueles cultos onde Deus nos levanta quando nós estamos caídos. É aquele culto de vitória, onde Deus coloca nós lá em cima. Você vai vencer, nós vamos conquistar. E é isso mesmo, em Cristo nós podemos todas as coisas. Mas o culto de ensino é o único culto que nós temos tempo de explicar, de adentrar nas Escrituras. Então, nós temos que ter humildade de aprender. Tu me amas, igreja do Senhor do século 21? A segunda pergunta: como está o nosso nível de amor por Jesus? Como que está o teu nível nessa noite? Você está amando Jesus muito ou está amando Jesus pouco? Se você está amando Jesus muito, responda para você. Você tem motivo para amar Ele muito? Aleluia. E se você está amando Jesus pouquinho, responda para você também. Por que eu estou amando Jesus pouquinho? Porque Ele é o amado de nossas almas. Cantares, capítulo de número 6, versículo 3, diz que Ele é o amado de nossa alma. Aleluia. Ele vem saltando pelos montes ao meu ao seu encontro. Você e eu, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos, amados. Jesus sempre estará conosco nos momentos mais bons e nos momentos mais ruins. Jesus sempre estará conosco. Só que a ansiedade dessa vida, as lutas, as decepções desta vida tem sufocado o amor de Deus em nossos corações. E parece que nós só estamos perdendo o amor que nós temos pelo nosso Salvador. Nós temos que expressar esse amor. Expressar não é para nossos irmãos, nosso lado. Nessa noite Jesus trouxe a mim e a você aqui nesse culto de ensino para falar para mim e para você que Ele quer que você se expresse esse amor para com Ele. A partir de hoje, Jesus quer que você se expresse esse amor com Ele, não externamente. Jesus não quer que você mostre o seu amor para Ele quando nós estamos aqui todos cheirosos, lindos, bonitinhos. Não. Ele quer que você mostre, se expresse esse amor por Ele no seu dia a dia. Aleluia. E nós vamos entender nessa noite como que vamos fazer isso. Eu estou sentindo o amor de Jesus no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A tua fome, a tua sede por Deus vai determinar até onde nós iremos com Ele. Aleluia. Essa sede, essa fome, essa vontade que vai nos levar a um encontro de intimidade com Ele. Como ter esse coração em chama de amor pelo nosso Cristo? Levítico 6,13, o que está escrito, os irmãos lembram? O fogo arderá no altar continuamente e não se apagará. Glória a Deus. Esse altar somos eu e você, meu querido. Aleluia. Eu e você somos o altar de Deus hoje, aonde Deus vem sobre nós. O Espírito da glória, o Espírito Santo, o Espírito que santifica, o Espírito da verdade, o Espírito que levanta o homem está sobre mim, sobre você. Aleluia. E esse altar que é eu e você não pode deixar o fogo se apagar. Os irmãos lembram lá do altar de Elias?
lá de 1 Reis 17, se não me engano, ou é o 15, diz que Elias estava em um grande desafio, e os profetas de Baal, e os profetas de Acera, mais de 800 profetas estavam ali para desafiar Elias. Só que o altar daqueles 800 profetas estava quebrado, estava desarrumado, desorganizado. O fogo não descia, nem com reza brava o fogo descia. Eles se cortavam, eles gritavam, eles faziam muito de uma série de coisas, e o fogo não descia, porque o altar não era verdadeiro, o altar não pertencia a Deus, o altar não estava organizado como era para estar. Mas bastou uma oração de Elias, menos de 1 minuto. Elias orou, mas antes a Bíblia diz que Elias foi lá depois, organizou o altar, mexeu nos detalhes. Essa lenha é aqui, essa água vai ser aqui. Ele mexeu ali, mexeu aqui, mexeu acolá. O altar ficou pronto, e bastou uma oração, menos de 1 minuto, o fogo desceu. Glória a Deus, aleluia. O meu e o seu coração é o altar do Espírito Santo. E para que esse coração venha queimar, para que esse coração venha arder de amor, de paixão pela presença de Deus, nós temos que praticar o que Levítico 6:13 está escrito: o fogo arderá no altar continuamente e não se apagará. Os irmãos sabem muito bem, nós estamos numa região que é muito notória, é muito claro, que nós sabemos mexer com fogo a lenha, lareira. Nós sabemos mexer, nós sabemos que quando há muito lenha, dá muita brasa, mas também dá muita, o que é cinza, e a cinza vai parando aquele fogo de crescer. É necessário todos os dias nós olhar o altar, refazer o altar. Como que está o altar do seu coração nessa noite? Como que está? Para que esse coração venha arder, para que esse coração venha queimar de paixão, de desejo, de vontade de seguir o teu Cristo, que morreu na cruz por nós. O altar tem que estar organizado. O altar tem que estar organizado. Aleluia, Jesus. Organize o altar na sua vida, meu querido. Vamos organizar. Eu preciso, pastor Jair, preciso todos os dias. Às vezes eu mexo um pouco mais, um pouco menos, mas temos que mexer todos os dias. Eu preciso todos os dias olhar para o meu altar dizendo: Senhor, eu preciso mais um pouquinho de um gás, eu preciso mais um pouquinho de fogo sobre o meu altar, porque todos os dias o inimigo vem com o sopro do inferno para apagar o fogo. Olha aí no meio de nós quantos crentes com fogo que estão se apagando. Olha aí como tem muitas igrejas que o fogo já se apagaram. Olha como os crentes, muitos crentes estão com fogo apagado. E quando nós olhamos com um olhar espiritual para muitos crentes, nós temos a percepção que alguns fogos estão muito bem e outros já estão não muito bem. E alguns o fogo já está apagado. E nós nos entristecemos com isso. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses: não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia. Quando nós apagamos aquele desejo, aquela chama de servir a Cristo, quando a chama, o desejo, a vontade de servir ao Senhor, de congregar, de ler as Escrituras, de orar, de mergulhar na presença de Deus como um doido, quando nós perdemos isso em nossas vidas, nós entristecemos o Espírito Santo que está sobre nós. Porque o maior desejo do Espírito Santo é te incendiar. Aleluia. Eu vou repetir. O maior desejo do Espírito Santo é incendiar a mim e a você. Glória a Deus. No crente, o fogo do Espírito Santo não queima para destruição, mas para santificação. O fogo do Espírito Santo no crente não é para destruição, mas é para renovação. O fogo do Espírito Santo na vida do crente não é para a vergonha, mas é para a honra. Aleluia. Glória a Deus. O fogo do Espírito Santo na vida do crente, aquecendo o seu coração,
Não é para derrubar, mas é para erguer, para levantar. Por isso que é necessário nós termos os corações ardentes na presença de Deus. O cerne da mensagem dessa noite é: como está o fogo no seu coração? Como que está a chama do seu coração? Glória a Deus, aleluia. Como que está? Nós não podemos colocar culpa em A, culpa em B, culpa na placa da igreja, no ministério. Não! A culpa não está no ministério. A culpa não está na liderança. A culpa não está no pregador. A culpa está em nós mesmos, querido. É nós que deixamos a chama se apagar. Muitos deixam a chama se apagar quando consegue as coisas. Quando está bem sucedido, muitos perdem a chama. Outros perdem a chama quando está passando pelo vale da sombra da morte, porque não está conseguindo êxito naquilo que está querendo. E muitos também perdem a chama. Alguns quando estão conseguindo e outros quando estão perdendo. Muitos perdem a chama, mas Jesus está perguntando: Pedro, Jonas, tu me amas? Aleluia. Tu me amas? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo o que esse Espírito está dizendo à igreja? Glória a Deus. Primeiro ponto, para nós ter esse coração aquecido, esse coração chama, um coração aquecido. O que é um coração aquecido, meus queridos? É um coração que pulsa mais forte todos os dias por Cristo. Aleluia, Jesus. Como é que está a pulsação do seu coração nessa noite por Cristo? Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Como que está a pulsação, o desejo, a vontade de servir ao Senhor? Pastor, não está muito assim não está lá essas coisas não. Por quê, meu filho? Por quê, minha filha? O que foi que eu fiz para você, diz o Senhor? Aleluia. Eu tenho culpa por seu amor diminuir por mim? O seu amor por mim está nas riquezas, nas posições, nas coisas dessa terra? Ou o seu amor está por mim, por aquilo que eu te fiz para você na cruz? Aleluia. Glória a Deus. Um coração aquecido, ele pulsa de amor pelo seu Cristo. Um coração aquecido é um coração desesperado em estar com Cristo. Meus amados, não sei se você já sentiu dias de querer, quando você acorda, aquele desejo de estar a sós com Cristo, de passar um dia meditando nas Escrituras. Aquele desejo não é de nós, simplesmente nosso mesmo, mas é um desejo da nossa alma. Quem aqui já se apaixonou e é um apaixonado? No primeiro dia que você conheceu a sua esposa, hoje, do seu namorado que você está namorando hoje, da sua esposa, sabe aquela paixão que o seu coração almejava em se encontrar, de falar, de conversar, de trocar aquelas ideias maravilhosas? Aleluia. Agora traga isso para a sua vida espiritual pelo amado da sua alma, Jesus. Traga isso agora nessa noite. Esse desejo, esse pulsamento, esse desespero, nós temos que ter por Cristo. Quem nunca sentiu isso, de um dia acordar desmaiando de amor pelo seu Cristo? Se você nunca sentiu isso, meu irmão, ore a Deus para sentir. Aleluia. Ore, jejue e fala: Senhor, eu vou jejuar hoje porque eu quero acordar dias derretido de amor por Ti. Aleluia. Aquele coração derretido, quebrantado. Parece que a esposa, os filhos, mas nem está ali com você. Parece que o trabalho, parece que as posições, parece aquilo que você está vivendo na terra, parece que isso aí não vale mais nada, parece externo. Aleluia. É um amor que é um amor incondicional, é um amor que não tem palavras.
Jesus você ter dias como esses. Pastor, é todos os dias? Se eu falar que é todos os dias, estou sendo negligente. Não. Mas nós temos que ter momentos de intimidade, de desespero por Deus. Porque aqueles dias vão ficar marcados na sua alma. Aleluia. Aqueles dias que você está tomado, embriagado do Espírito Santo, fica marcado. Os momentos de intimidade com o Senhor é como se fosse uma tatuagem, não tira mais nunca. Sabe aquele ferro que o homem faz para ferrar os animais? Aquele ferro, aquela marca fica. Assim os momentos de intimidade com Jesus. Aleluia. É aquele desespero. Pastor, como é que eu faço isso? Tire um dia de jejum. Não para Jesus abrir uma porta. Tire um dia de jejum e de meditação na palavra, de louvores. Não para Jesus fazer algo só material. Mas tire um dia de jejum, literalmente um dia só para Ele. Para jejuar, orar, tirar louvores com Deus, momentos com Deus. Tire. E você vai ver que a sua alma vai transbordar na presença do Senhor. Aleluia. É por isso que muita gente hoje, muitos crentes estão desanimados. Porque 90% já não tem tempo mais para Deus. Atira 10% do seu dízimo para Deus. Não estou falando de dinheiro, 10% do seu dia para Deus, pensando que só isso vai fazer com que nós rompa na caminhada com Ele. Não, meus amados. A vida cristã é muito mais do que isso. Aleluia. A vida cristã é muito mais do que um culto de ensino. A vida cristã é muito mais do que um culto de campanha. A vida cristã é muito mais do que um dia de domingo com Deus, de culto a Deus. A vida cristã é o nosso dia a dia. Eu creio que foi por isso que Deus trouxe esse ensino nessa noite. Eu estou falando aqui palavras que não está aqui anotado. Eu anotei alguns pontos para não esquecer já agora à noite. Eu estou falando algo da minha alma, direcionada pelo Espírito Santo para nossas vidas aqui nessa noite. Aleluia. Aí nós vamos ver que nossos relacionamentos com nossos esposos e esposas, com filhos e filhas, vai ser diferente. Quando nós temos uma intimidade com Cristo, a nossa intimidade com nossos cônjuges, esposos e filhos se torna diferente. Aleluia. Um coração aquecido é um coração que pulsa por Cristo. É um desespero de estar com Jesus. Você sente desejos de ficar sós com Ele. Salmos 42, verso 1, verso 2. A minha alma tem sede do Deus vivo. Aleluia. O salmista, Salmo 142 diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Aleluia. Quando nós temos um coração aquecido, nós temos desejo de ficar a sós com Ele. Nós faz de tudo para tirar menos um dia na semana para Jesus. Aleluia. Você já tirou um dia específico para Deus? Eu estou te dando aqui nessa noite pérolas, riquezas espirituais que mudam as nossas vidas. Aleluia. A partir de hoje, tira um dia, pelo menos um dia na semana para Jesus, para jejuar, orar, consagrar a sua vida a Ele. Você vai ver, um dia na semana, meu querido, 7 dias na semana, tira um dia, você vai ver que a sua vida é espiritual, e automaticamente a sua alma, suas emoções, a sua mente vai ter refrigério. Faça isso com consequência durante a sua vida. Amém? Amém. Lucas 24, 32. Vou ler com os irmãos aqui. Lucas 24, 32. Diz assim, ó. E eles disseram um para o outro: não ardia nossos corações quando Ele falava conosco no caminho, quando Ele nos abria as Escrituras. Veja que quando aqueles discípulos de Emaús ouviram a voz do Senhor, ele diz assim, ó: não ardia nossos corações quando Ele falava conosco no caminho, quando Ele abria as Escrituras. Ou seja, como que o meu coração arde, como que o meu coração pulsa de vontade, de desejo de amar a Cristo,
Uma das formas é ouvindo a palavra. Aleluia. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, seja Ele pessoalmente, internamente, ou seja Ele através das Escrituras, nossos corações ardem, nossos corações batem mais forte, porque o Espírito Santo ainda fala. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala através das Escrituras, dos louvores, da pregação. E o que eu acho mais lindo, ele fala de forma pessoal. Aleluia. Quem aqui já ouviu a voz pessoalmente do Espírito Santo? Glória a Deus, Jesus. Aleluia. A voz altiva, assim como você está ouvindo a minha voz pelo microfone, altiva, é coisa rara, viu? Não é direto. Tem pastores que ouvem a voz altiva do Espírito Santo 1, 2, 3 vezes, poucas vezes, altiva. Não é aquela voz que ele fala no nosso espírito, que vem dentro de nós. Essa é aquele mais fala. É aquele sentimento de palavra, quando nós recebemos uma revelação, o Espírito Santo fala no nosso espírito e aquela voz vem de dentro para fora, assim. É a forma que ele mais fala. Mas a voz altiva é raro. E eu ouvi só uma vez na madrugada. Eu estava dormindo e eu ouvi a voz dormindo. E eu acordei com uma voz dizendo assim, ó, 3 vezes: Jailton, levanta para orar, porque eu quero te usar em curas. Aleluia. Altiva, eu escutei altiva a voz. A única vez que eu ouvi só, altiva. Porque é raro. Então é maravilhoso nós ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele fala através das Escrituras, que é a forma mais confiável. Essa não há mentira, não tem como ser mentira, porque o profeta às vezes pode aumentar ou diminuir ou mentir, mas as Escrituras nunca vai mentir para nós. É a forma mais confiável de Deus falar conosco. Mas também ele fala de uma forma pessoal, como eu estou te falando nessa noite, de dentro para fora, dentro de nós, ou de forma audiva. É raro, mas ele fala. Aleluia. Mas quando nós com o quê? Quando nós temos esse coração aquecido, esse desespero, quando nós tiramos tempo para Ele, um dia na semana, ou tire tempo para Ele. Jeremias 33, 29, Salmos 39, 3, tudo isso é um texto que fala do coração aquecido. Segundo, um coração aquecido é um coração quebrantado. Não tem como nós falar de intimidade, de falar de coração aquecido, se nós não falarmos de um coração quebrantado. Repita comigo: quebrantamento. Quebrantamento. Gera avivamento. Gera avivamento. Quer ser avivado? Quer soltar fogo pelos narizes? Mas não é dragão não, viu? Aleluia. Olha aqui só para se distrair. Quer ter fogo aceso dentro de você, ser uma pessoa avivada, fogo do Espírito Santo, tenha um coração quebrantado. Glória a Deus. Chegue diante de Deus, aqui no culto, no templo, ou na sua casa, diante de Deus, onde você chegar, estiver no momento com Deus. Não chega com coração de pedra, não. A Bíblia diz que haveria um dia que Deus tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne, faria um coração novo dentro de nós. Aleluia. Mas se eu entrar na presença de Deus, em um culto, ou no momento de oração, em qualquer outro lugar, na presença de Deus, o coração fechado, só lembrando das lutas, do cartão para pagar, das enfermidades que vêm sobre nossos corpos, e uma série de coisas, e fechar o coração e dizer, olhar para o pregador e dizer, vamos ver se ele é bom mesmo. Porque tem crente que é assim, chega no culto, ele quer escolher o que quer comer. Não é assim. Aqui nós comemos o que o Espírito quer dar para a igreja, o alimento. Aleluia. Mas tem crente que chega no culto, olha para o pregador da noite e cruza os braços, vamos ouvir, vamos ver o que ele tem para falar. Se for muito bom, eu vou aceitar. Se não for aquilo que eu quero ouvir, vou jogar fora, vou pegar uma pá e jogar para o irmão, porque é para o irmão. Não é assim, meu querido. Não é assim, meu querido. Um coração contrito, um coração quebrantado, é um coração avivado. E aqueles que têm um coração quebrantado, eles são avivados. Aleluia. Pode ser a palavra mais dura que Jesus pode pregar para nós.
Mas ele está dizendo glória a Deus, aleluia, para mim. E ainda que eu não esteja praticando aquilo que a mensagem está nos alertando, mas eu tenho que estar vigilante. Dizer, eu não estou praticando isso, mas eu tenho que ficar vigilante, porque eu posso vacilar e cair. Um coração quebrantado, meu querido, ele recebe a palavra de Deus. Ele abre o coração. Ele é avivado quando Deus está falando. Um coração quebrantado é um coração aquecido. Aleluia. Deus só pode usar o nome grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Glória a Deus. Até quando nós vamos ter que ouvir essa palavra? Deus só pode nos usar grandemente depois de nos quebrantar grandemente. Nós temos que parar de ser os juízes espirituais e dizer isso aqui é de Deus, aquilo que não é de Deus. Porque nós estamos numa geração que o crente não pode mais pular, não pode mais rogar. Ore! E se você achar que é demônio, vai lá colocar a mão lá, se tem coragem. Aleluia. Se for demônio, louvado seja Deus, que você vai ser um instrumento de Deus para expulsar. Glória a Deus. Mas vamos dar lugar ao Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito de Deus nos tomar. E também não podemos ficar questionando os irmãos só porque está sentado, não se expressa em adoração como nós adoramos. Às vezes nós vemos o irmão quietinho, mas ele está adorando a Deus. Nós temos que parar de entrar no culto e ficar olhando para A e para B. Adora Jesus da forma que você é. Aleluia. E paramos de ficar questionando tudo dentro do culto. Adora Jesus da sua forma. Se eu adoro Jesus pulando, rodando, deixa eu adorar. E se eu adoro Jesus quietinho, de olho fechado, deixa eu adorar. O importante é nós sermos quebrantados de coração, ter o coração aquecido, se encher do Espírito Santo, porque é necessário sermos quebrantados na presença de Deus. Aleluia. Agora repita comigo: revelações profundas Revelações profundas não estão em coração rasos. não estão em coração raso. Se você não tem a mesma intimidade que eu, não questione as coisas espirituais. Aleluia. Abra o seu coração, busque a sua intimidade. Ore, jejue. Pague um preço. Mergulhe sem reserva na presença de Deus. Busque, porque Jesus ele quer nos usar. Aleluia, Jesus. Salmos 34, 18, Isaías 57, 14, Salmos 52, 17, Salmo 51, 17. Todos esses textos falam sobre quebrantamento, sobre mergulhar em Deus. Mergulhe, adore, exalte, glorifique. Aleluia. Por isso eu fico aqui quietinho na minha aqui, ó. Eu fico aqui de olho fechado, adorando durante o culto inteiro, porque eu sei as lutas do meu dia a dia. Aleluia. Então adoro. A minha mãe falou assim, lá em Casilhas para mim, eu vou entregar ela agora. Aleluia. Ela falou para mim assim, Branco, ela tinha branco. Branco, eu fico no culto caladinho, quietinho, mas eu estou sentindo Deus. Aleluia. Eu estou ouvindo a voz do Senhor. E cada um tem a sua forma. Então adore, glorifique. Agora quer ver eu ficar bravo com alguém que fala que tem que dar glória a Deus, aleluia, mas quando é ele, não dá glória a Deus, nem aleluia, que não está ouvindo. Aleluia. Aí está uma ira santa, porque ele está sendo o quê? Um fariseu. Fala, mas ele não vive. Aleluia, Jesus. Nós temos que o quê? Ser assim como nós falamos. Aleluia. E para concluir, tinha muita coisa para falar, mas eu já vou concluir. Terceiro, para termos um coração aquecido, em chama, nós temos que amar a Deus acima de tudo. Repita comigo, acima de tudo. Acima de tudo. Vamos ver se os irmãos estão sabendo, lembrando dos mandamentos de Deus. Qual que são os dois mandamentos maiores? Amarás O primeiro, qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. É bíblico ou não é? Amém. Então amará a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amarás o teu próximo como O a ti próximo mesmo. como a ti mesmo. Para termos um coração aquecido, derramado na presença de Deus, nós temos que amar a Deus acima de tudo. Aleluia. É a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro. A terceira pergunta: tu me amas, Pedro? Um amor sacrificial? É esse.
amar a Deus acima de tudo. Aleluia. Amar a Deus acima de tudo não é eu deixar de amar meu esposo, a minha esposa, ou as pessoas a quem eu amo. Não é isso. Mas é colocar Deus acima de tudo como prioridade. Aleluia. Amém? Amém. Você está disposto a perder por Jesus? Glória a Deus. Sim ou não? Sim. Isso é um desafio para os cristãos do século 21. Porque nós não queremos perder por causa de Jesus. Nós queremos estar por cima da carne seca. Nós queremos mostrar algo. Resumindo, nós queremos ser aceitos pela sociedade. E porque nós queremos ser aceitos, nós não queremos perder por causa de Jesus. Os irmãos compreenderam? Amém, Jesus. Por causa da aceitação pessoal no século 21, no meio da sociedade, nós não queremos ou temos dificuldade de perder por causa de Jesus. Mas para termos um coração aquecido, nós temos que amar a Deus acima de tudo. Aleluia. Renunciar desejos e vontades é necessário. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Se nós perguntar para qualquer crente que está firmado na rocha, que está bem com Deus, alguns pensam que nós somos super-homens. Pergunte para ele: você renuncia a desejos? Você renuncia a vontade? Sim ou não? Sim. Sim. Todos nós, todos os dias, nós renunciamos desejos e vontades. E não é fácil. Deixamos muitas coisas que queremos comer, de fazer, de ser, de receber, por amor a Cristo. Aleluia. Não é fácil. Mas se nós queremos ter intimidade com o Senhor, se nós queremos mover os céus, se nós queremos viver o sobrenatural do Senhor, se nós queremos tocar as almas, ganhar almas, ser usado por Deus, nós temos que aprender a perder por Cristo e ganhar com Ele. Aleluia. Entenderam? Amém. Marcos 12:30, Mateus 10, João 21, tudo isso fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Quarto e último, uma entrega total ao Espírito Santo. Se eu quero viver um coração aquecido, que é o tema da mensagem, um coração aquecido, embrasado por Cristo, pelo Espírito Santo, na presença dele, eu tenho que ter uma entrega total ao Espírito Santo. Aleluia. É aqui são 4 pontos. Os 3 primeiros pontos que eu falei aqui nessa noite, muitos de nós até vão bem. Mas quando chega no 4º ponto, é aqui que muitos travam. Aí não consegue romper na vida espiritual. Ele até consegue, como eu já te falei, os 3 primeiros pontos consegue até muito bem. Consegue um grau de intimidade até razoável. Mas como no momento de se aprofundar com Deus, que é essa entrega total ao Espírito Santo, muitos param aqui, porque não consegue ter uma entrega verdadeira. E é aquilo que eu sempre ouço o pastor Antônio falar. Ele sempre fala aqui na tecla, ele bate na tecla: libera perdão, Aleluia. abre o coração, perdoa, tira a mágoa do coração, limpa o coração. Porque o Espírito Santo, meu amado, ele tem dificuldade de trabalhar em corações magoados, em coração sem perdoar, em corações enegrecidos, de mágoa, rancor, ódio, ira. Tudo isso, o Espírito Santo tem dificuldade de lidar com esses crentes. Eles não conseguem romper mais uma intimidade profunda com ele, de receber dons, talento, uma série de coisas. Por causa disso. Por que as crianças têm mais facilidade de receber batismo com o Espírito Santo? Por quê? Porque o coração dele é limpo. A Radassa, a neta da irmã Ângela, chegou a mãe dela e falou: mãe, bora fazer uma campanha para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Ela chegou com 9 anos de idade. Aleluia. E hoje nós vemos nossas filhas. Eu tenho uma de 10 anos. Quem conhece? Imagina. A mamãe tem 10 anos. Eu não vi, você é a mãe dela. Eu não vi ela chegar até a minha ou a mãe dela
Não sei qual a mãe dela. Mas eu não sei até hoje ela chegar até a mãe dela e dizer: mãe, bora fazer uma campanha de oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. As nossas crianças hoje já estão tão contaminadas por este mundo, pelo pecado, que eles querem passar o dia inteiro na internet, querem passar o dia inteiro com amizade, amiguinho, do que tirar um tempo para Deus para buscar o Senhor. Aleluia, Jesus. Para se encher do Espírito Santo. Olha para nossos filhos hoje. Olha, a maioria, eu sou pastor e eu estou falando da minha filha. Já não tem a maioria de nossos filhos aquela vontade de orar, de buscar o batismo com o Espírito Santo. Querem viver só de amizades, amiguinho, amiguinha, internet. Aí aprende uma série de coisas que não vou falar aqui nessa noite. A minha intenção hoje do Espírito Santo de Deus não é chamar sua atenção para a exortação, mas é que nós possamos nos despertar para a intimidade. Aleluia, Jesus. Mas veja a diferença, ela com só apenas 9 anos, é raro isso hoje. Bora fazer uma campanha de oração, mãe, para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Aleluia. No 5º dia da campanha de oração, a mãe dela estava lá dormindo, e ela falou: bora orar, mãe. Dobraram os joelhos e não demorou muito. Ele veio aqui, o Benjamin, mais novo que ela ainda. O Benjamin, hoje ele está até mais grandinho, mas ele é mais pequeno ainda. Chegou na radaça no momento de oração, colocou a mão dela, na mão da cabeça dela, e disse: recebe. E ela foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Ela com 9 e ele tinha mais ou menos 6 anos de idade. Chegou lá e falou: colocou a mão na cabeça dela e falou: recebe. E ela foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia. A mãe dela se assustou, pergunte por quê? Por quê? Porque pentecostal não recebeu a presença de Deus e começou a pular. Aleluia. E a radaça começou a pular, rodar, e a mãe dela ficou com medo. E o pai dela estava orando no outro quarto. Chamou o pai dela e foi aquele mover do Espírito Santo. Glória a Deus. Depois ela começou a chorar e foi um mover muito lindo. Aleluia. Está faltando isso, para essa entrega, esse desejo. Ore, busque, pastor, mas já orei. Eu passei 4 anos orando para nos batizar com o Espírito Santo. Teve dia que eu falei: não vou orar mais. Teve dia que eu parei de jejuar. Chamava na frente para receber, já não ia mais. Isso é normal. Mas o fogo ardia. Aleluia. O coração era aquecido. Passasse algumas semanas lá, estava eu novamente chorando: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero falar em línguas. E teve um dia, na minha consagração a presbitério, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Nunca imaginava que aquele dia eu ia falar em línguas. Fique de pé, por gentileza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 4 ponto é uma entrega total do Espírito Santo. Agora escute algo que eu vou falar para você. Todos, por gentileza, olhem para cá. Isso aqui é resposta para alguma pessoa aqui nessa noite. Aleluia. O que eu vou falar aqui é uma chave espiritual para a sua vida. Aleluia. Escute. O 4º ponto é uma entrega total ao Espírito Santo. Agora escute o que eu anotei aqui que o Espírito de Deus me falou. Para que eu possa mergulhar nas profundezas do Espírito Santo, de ter uma entrega total. Como que eu tenho uma entrega total ao Espírito Santo? Obedecendo imediatamente a voz dele. Aleluia. Glória a Deus. Escutou? Isso aqui é uma chave para o mundo espiritual. Obedeça imediatamente a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Para tudo, para tudo. No seu dia a dia, você ouviu, entendeu que é o Espírito de Deus falando com você? Obedeça imediatamente. Aleluia. Você vai ver que a sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Fique atento a partir de hoje. Fique sensível à voz do Espírito Santo. Você ouviu qualquer coisa, percebeu qualquer coisa e entendeu no seu espírito que é o Espírito Santo falando, obedeça imediatamente a voz dele. E você vai ver que você vai começar a ter experiência com ele Glória a sobrenaturais. Deus. Aleluia. Agradar o Espírito Santo, meu querido. Ter uma entrega total ao Espírito Santo é agradar o Espírito Santo. Aleluia. Agradar. A partir de hoje, tudo que você for fazer, pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, esse corte de cabelo,
essa roupa, esse calçado, o que eu estou falando, tudo é do teu agrado. E eu não estou aqui jogando diretas, eu estou falando aqui só conjecturando para a aplicação da mensagem daqui dessa noite. Porque eu não prego uso de costume, eu prego doutrina. Aleluia. Eu estou aqui trazendo a tradução da aplicação do texto, do ponto a qual Deus me deu. A partir de hoje começa a perguntar: Espírito Santo, está bom assim? O que eu estou falando está te agradando? Espírito Santo, o que eu estou fazendo está te agradando? Espírito Santo, essa roupa está te agradando? Espírito Santo, o que eu estou falando está te agradando? Começa a fazer pergunta. E você vai ver, quando você obedecer a voz imediata do Espírito Santo, você vai ver a mudança radical, espiritual, que Deus irá fazer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Buscá-lo com perseverança. Pela entrega total ao Espírito Santo também é buscá-lo com perseverança. Não é aquele que busca aqui para ali, não. Busque com perseverança uma entrega total ao Espírito Santo, que as suas vidas vai ser diferente. Aleluia. Romanos 5:5, 1 Coríntios 12:36, Efésios 5:18, não embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. João 3:8 diz: o vento sopra onde quer, ouve-se assim a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Ezequiel 47, sobre as águas do Espírito. Aleluia. E eu finalizo Glória a Deus. para orar com você. Querido Deus, eu oro ao Senhor nessa noite mais uma vez, Senhor. Te dou graças, Senhor Deus, pela tua palavra que o Senhor me deu aqui nessa noite. Da forma que eu cheguei, não pensava que ia ser assim, Senhor. Pensava que não ia sair nada, estava cansado mentalmente, fisicamente, mas eu me entreguei de alma, espírito e corpo aqui no teu altar. Quando eu cheguei aqui no altar, eu falei: Senhor, eu estou aqui inteiramente entregue no teu altar. E o Senhor me deu essa palavra. Eu te dou graça, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça. Levanta a tua igreja como um exército militante. Levanta os caídos. Dá intimidade para os teus filhos, Senhor. Ah, Senhor, levanta cada um na tua obra, na tua presença. E use para o teu louvor, use para a tua honra, use para a tua glória. Abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, Senhor. Que as tuas mãos estejam sempre sobre nossas vidas, pois somos crianças, dependentes de ti para tudo, ó Pai. Muito obrigado por estarmos aqui essa noite na casa de oração, no culto de ensino. Assim eu oro e te peço, nos leve paz e segurança, em nome de Jesus. Amém. Aí de pé, Aleluia. os avisos. Amanhã vamos estar aqui no Alto do Zumbi. Amanhã vamos estar no Alto do Zumbi.